Sem enrolação nem introdução, aqui a neurociência para toda a população. Provavelmente, o condutor do veículo ele não vai ficar enjoado pela combinação de 3 fatores, pessoal. Número 1, uma maior capacidade de controlar sua postura, de se manter ereto. Número 2, uma maior concordância entre o que ele vê, entre o seu equilíbrio e as sensações do corpo. E número 3, uma maior possibilidade de antecipar os movimentos do corpo enquanto que conduz o veículo. Ixi, Maria! Tiago, não tô entendendo porra nenhuma. Calma aí que eu vou te traduzir isso daí. O enjoo, pessoal, nada mais é do que um dos resultados possíveis de uma discordância das informações que chegam até o nosso cérebro oriundas de 3 sistemas. Quais são esses sistemas? O visual, ou seja, o que a gente enxerga, a nossa visão influencia o nosso equilíbrio, o nosso controle postural. O segundo sistema é o sistema vestibular, aquelas estruturas do nosso ouvido interno, que também são responsáveis por monitorar o posicionamento da cabeça e o nosso equilíbrio. E o terceiro sistema é a propriocepção, os proprioceptores, que são células do nosso sistema nervoso responsáveis por detectar movimento nas articulações. Quando a gente fecha o olho e levanta o braço até na linha do ombro, todos conseguem fazer isso sem olhar para o braço para saber se ele está naquela posição. E uma das explicações para isso daí é justamente pela presença desses proprioceptores. São receptores que identificam a posição do próprio corpo, da própria articulação. Então vamos imaginar que esses 3 sistemas, o visual, o sistema vestibular do nosso ouvido interno, que monitora equilíbrio, posicionamento da cabeça, e também os proprioceptores, enviam sinais para o nosso cérebro. Ele pega essas 3 informações desses 3 sistemas e aí então ele vai tomar uma decisão sobre equilíbrio e controle postural. Quando essas informações elas são conflitantes, elas são discordantes, a visão aponta uma coisa, os proprioceptores outra, o sistema vestibular outra, a gente pode ter o enjoo. Então o passageiro, o carona do carro, ele vai ficar enjoado por 3 contribuintes. O primeiro é que ele tem uma maior dificuldade para se manter ereto no banco do carro. Devido ao chacoalhar do carro, ele vai ter mais dificuldade para controlar a sua postura numa posição estática. E isso pode acabar levando informações do cérebro que acabam discordando dos outros sistemas. Segundo fator, é por causa que quando ele está de carona, ele vai enxergar as imagens deslizando pelos seus olhos sem que os seus olhos se movimentam. Quando a gente olha para o lado esquerdo, as imagens escorregam para o lado direito. Quando a gente olha para o lado direito, a imagem escorrega para o lado esquerdo. Quando a gente está no banco do carona, principalmente no banco de trás, a gente tem um campo de visual bem diminuto, bem reduzido. O que a gente vê muito? Árvore, 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 carro, 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 carro. Ou seja, as imagens deslizando nos nossos olhos sem que os olhos se movimentam. Isso acaba confundindo o nosso cérebro. Não costuma ser desse jeito. E terceiro fator é que nós vamos ter uma menor capacidade de antecipar os movimentos do corpo frente às mudanças que acontecem no carro, chacoalhar do carro. Tiago, não entendi. Vamos lá. Quando o motorista vai frear abruptamente, ele sabe exatamente quando ele vai frear. O carona não sabe. Então nós vamos ter uma menor capacidade de antecipar esse movimento. Ou seja, frear vai me projetar para frente. Se eu sei o momento da frenagem, eu vou contrair a minha musculatura da coluna, mantendo a minha coluna ereta, evitando que o corpo se projete para frente. O mesmo vale para uma aceleração repentina. Eu serei lançado contra o banco. Se eu sou o condutor do veículo, eu vou preparar para isso, eu já estou antecipando essa aceleração, vou fazer uma contração do abdômen e evitar que eu me projete para o banco de uma maneira mais acentuada, como no caso do carona. Então a gente pode dizer que o enjoo ele vai acontecer por causa da discordância das informações desses sistemas aí que monitoram o equilíbrio e o controle postural. O camarada que parece ser o protagonista-chave desse negócio todo é o sistema vestibular, bastante envolvido no monitoramento do equilíbrio da nossa cabeça, o movimento da nossa cabeça. Quando acontecem essas situações, o sistema vestibular nosso ele vai dar o alarme para uma região do cérebro chamada de hipotálamo. Este produzirá um hormônio conhecido como vasopressina.
Quando a vasopressina ela entra na circulação sanguínea, essa danada, ela vai até o nosso estômago e ela desregula as contrações rítmicas do nosso estômago. O que significa isso na prática, Tiago? Facilita para mim, meu irmão? A gente vai ficar enjoado. Desregulou as contrações rítmicas do estômago, nós vamos chamar o famoso Hugo, como se diz, né? O Hugo! O cara vai vomitar. Então, a pergunta que pode ficar é o seguinte: diante desse conhecimento neurocientífico, qual que é a aplicabilidade prática disso? Para que serve? O que vai me ajudar? Por que eu estou perdendo tempo em vendo esse teu vídeo aqui no YouTube? Qual a finalidade desse conhecimento? Excelente pergunta. Primeira finalidade, ou seja, a finalidade mais importante, eu acho, desse conhecimento seria formas, estratégias da gente conseguir diminuir a chance de ficar enjoado sem a utilização de medicamentos. Primeira estratégia para isso acontecer: evitar de ler no carro. Não vamos ler no carro. Quando a gente está lendo no carro, sendo carona, o nosso cerebelo, estrutura cerebral que fica, a estrutura do nosso encéfalo, que fica bem na base aqui do nosso encéfalo, na parte de trás, ele vai tentar ajustar a posição dos nossos olhos com as letras pulando no tripidar do carro. E isso pode desencadear enjoo. Então, leitura, vamos descartar. Segunda dica, nós vamos tentar convencer o motorista de deixar a gente sentar no banco da frente e não no banco de trás. O banco de trás, o nosso campo visual é mais restrito. Dessa forma, o que nós vamos ter de visão, basicamente, é a paisagem cruzando, deslizando pelos nossos olhos aqui na lateral. Árvore, árvore, carro, carro, poste, poste, poste. E isso acaba produzindo aquela informação discordante, levando aqui do sistema visual para o nosso cérebro, né? Então, as imagens estão deslizando e não os nossos olhos que estão se movimentando. Sentar no banco da frente amplia o nosso campo visual e reduz a chance disso acontecer, diminuindo a probabilidade do enjoo, então, consequentemente, do vômito. Terceira estratégia, lidar melhor com a ansiedade. Quando a gente enjoa ao andar de passageiro, ao andar de carona, a gente costuma ficar com bastante receio frente a uma viagem. Nossa, cara, é muita curva, é muito morro, aquilo lá vai me deixar muito enjoado, vou ficar muito ruim naquele carro lá. E isso gera muita ansiedade. A ansiedade vem acompanada de uma respiração superficial e rápida. E isso acaba agravando o enjoo. Então, uma maneira da gente lidar com isso é respirar lenta e profundamente. Vai diminuir a nossa percepção de ansiedade e, consequentemente, reduzir também a chance de ficar enjoado e vomitar. A quarta e última dica é uma dica de longo prazo. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso ele pode aprender com a exposição repetida a esse evento. Então, de tantas vezes que a gente andou de carona, vai ocorrendo uma habituação, uma dessensibilização do nosso sistema. E dessa forma, nós vamos ter menos chance de ficar enjoado. Aquele famoso, de tanto que eu andei de carona e eu ficava enjoado, agora, hoje em dia, eu já me acostumei. Aí você pode me questionar: Tiago, eu já tentei todas essas 4 estratégias comigo, não deu certo, meu irmão. Pois então, aí eu só penso em outras 2 possibilidades para ti. Número 1, convencer o motorista de deixar você dirigir. E número 2, apelar para algum medicamento. Ah, e se te serve de consolo, astronautas costumam ficar muito enjoados e várias vezes vomitarem em suas primeiras viagens para as estações espaciais. E aí, curtiu essa neurocuriosidade? Se inscreve aqui no canal, porque aqui, meu irmão, a neurociência é sem dobras.